bem-vindas ao nosso diálogo sistêmico número 20. Vamos falar de inteligência espiritual e nessa energia dessa música que estava tocando aqui. Eu recebo vocês com todo o meu amor, com toda a minha gratidão. Maravilha, que bom vê-las aqui, mas numa energia de consciência, de busca, de mais disso, por favor, Deus, mais disso, por favor, universo. Que esse seja um momento rico para você, é o que eu desejo, que algo novo possa te alcançar e que juntas a gente possa se fortalecer nessa vida tão abençoada que a gente recebeu de Deus, que é nosso Pai tão amoroso, né? Tá todo mundo bem? Eu confesso que o diálogo para mim é muito especial, gente. Eu não sei, mas eu fico muito emocionada aqui quando eu abro a sala. Por isso que eu fico um pouco esperando vocês. Acho que tem um propósito muito grande que a gente talvez não mensure, sabe? Não é só uma aula, não é só mais um encontro, não é só mais uma live, mas eu acredito que tem algo grande nisso. Pelo menos o que tem contribuído comigo como uma mulher humana, eu entendo que possa também estar contribuindo com vocês. E o tema de hoje é um tema que eu amo com todas as minhas forças. Eu amo profundamente porque falar de inteligência espiritual é falar de constelação na prática, do ponto de vista daquilo que a gente não enxerga. Então, estar nesse ambiente, sempre apresentando para vocês um olhar que possa se ampliar, é estar acionando, ativando a nossa inteligência espiritual. E é sobre isso, tá? É um tema que muitos talvez já conheçam, mas grande parte não visita isso no nível científico, como se isso fosse uma questão separada, sabe? Só para quem é mais good vibes, assim, só para quem é mais holístico ou para quem é religioso. E não é, né, gente? Isso a ciência já nos traz, isso é sobre a nossa grandeza, é sobre quem somos, é sobre aquilo que a gente precisa desenvolver em nós, que ainda está talvez tão em stand-by, tão de ladinho, né? Então. É um tema que vai nos falar sobre se você busca significado para sua vida, se você busca sentido para sua vida, se você percebe que você não tem direção, se você percebe que para você tá tudo meio bagunçado. É sobre isso esse tema hoje. É de onde a gente tira direcionamento, é de onde a gente tira inspiração, é de onde a gente sabe porque a gente acorda, a gente sabe porque os desafios chegam. Então é sobre isso. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu coloquei esse assunto, algumas pessoas saíram da comunidade. Percebam o movimento como é interessante? É muito interessante. E eu acredito que isso é bom. Por quê? Porque eu quero cada vez mais pessoas que estão interessadas naquilo que realmente faz diferença para a vida, né? Que não estão aqui só para se distrair, que estão aqui só para o tempo passar, ou só para pegar uma informação e ir embora. A gente está aqui para quê? Para a gente ser pessoas melhores. Do tamanho dos feedbacks que eu tenho recebido, é uma entrega poderosa. Então, se você está aqui, você é bem-vinda do jeitinho que você chega, com o contexto que você tem, com o momento da sua vida que você está, e a gente então vai mergulhar nesse assunto. Tem alguém que nunca ouviu falar de inteligência espiritual? Tem alguém que é a primeira vez que vai ouvir sobre isso, ou só ouviu passando assim, não tem muita ideia, né, do que é e como utilizar. Hoje, no final, a gente vai falar como desenvolver, tá? Então, fique até o final para você ter ideias de se faz sentido para você, como que você desenvolve isso em você. Do quanto a gente se perde da gente mesma, do quanto a gente se confunde, do quanto a gente se atrapalha. E é exatamente esse o ponto que a gente vem falar aqui. E o que que diferencia uma pessoa que vive isso do que ele falou, que na maioria de nós vive, e uma pessoa que vive de forma diferente? O que que uma pessoa que vive de outra forma trabalha em si, tem em si, que quem está nessa dinâmica perdido, preocupado com o status, com as coisas materiais, com os números ou com o que as pessoas estão pensando, que tudo isso é uma preocupação humana, ela precisa existir, a gente precisa ter dinheiro, sim, a gente merece, inclusive, ter dinheiro, a gente tem coisas para fazer, a gente quer ter coisas melhores, tudo isso é muito importante. Mas com qual sentimento a gente está em busca disso? Com qual sentimento a gente está fazendo isso? Ou do que a gente está abrindo mão para ter isso?
Será que eu estou abrindo mão já de uma riqueza que eu tenho para conquistar uma que as pessoas acham que é a riqueza de verdade? Né? Cada vez mais eu tenho procurado falar isso. Será que o tempo que você tem com o seu filho, por exemplo, já não é a riqueza que você está buscando talvez em outro lugar? Achando que a conta no banco ou a conta não está mais negativa. Então, essa dinâmica que a gente vive, ela faz a gente se atrapalhar um pouco e se perder, e aí fica uma vida esquisita, uma vida que eu faço, mas eu não sinto satisfação, eu não sinto prazer, eu não tenho aquela, uau, que delícia isso, né? Então, o que que é a inteligência espiritual? Para falar dela, eu vou falar como que ela, qual é o cenário hoje? O cenário é que lá na década de 20 foi descoberto a maneira de mensurar a inteligência intelectual, que é o QI que a gente conhece, que a gente sabe, não é? Quem tem o QI alto é uma pessoa muito inteligente, é o sinônimo de uma mente muito brilhante. Só que o QI, gente, ele é o quê? Ele é o nosso raciocínio lógico, né? É a habilidade da gente resolver coisas, da gente, é a nossa memória, é a habilidade da gente resolver problemas, mas isso a gente sabe que saber fazer conta, saber resolver problemas práticos da vida ou ter memória, não é exatamente o que nos traz felicidade. A gente sabe disso. Senão, todo mundo que vive esse mundo racional era uma pessoa super realizada, e não é isso que eu vejo. Então, lá na década de 20 se começou a se mensurar esse QI. Na década de 90 se descobriu que o homem não é só raciocínio, que o homem é emoção. Foi quando surgiu a inteligência emocional. Então não basta você ser um gênio, não basta você dominar todo o mundo lógico e racional, não. Você precisa saber lidar com as suas emoções. É isso hoje, principalmente nas grandes empresas, o maior teste para você poder entrar. Não é mais um currículo sobre o que você sabe fazer, não. É como você lida com pessoas, como você gerencia o estresse, como você gerencia o limite, o prazo, né? A data, como você gerencia. Isso é inteligência emocional. Então, quem consegue reconhecer as suas emoções, quem consegue reconhecer as emoções do outro, utiliza a inteligência emocional. Então, o que que acontece? Quando eu estou só pensando qual das partes eu posso trazer aqui. Quando a inteligência emocional é trazida por nós pelo Daniel Goleman, ficou claro que mudou tudo. Mudou a educação, mudou a liderança nas empresas, mudou a área do desenvolvimento humano, tudo mudou. Porque antes o rei da história era o QI. Então, a pessoa bem-sucedida, a pessoa feliz, a pessoa que vai se dar bem é uma pessoa inteligente no sentido intelectual. E aí vem, então, década de 90 e não. Olha só, o seu mundo emocional é valioso, o seu mundo emocional é importante, o seu mundo emocional precisa ser visto e precisa ser cuidado. E aí, hoje, qual é o cenário? Hoje, o cenário é que a ciência sabe que nós somos seres espirituais, ela só não consegue mostrar isso com provas materiais, porque não tem pé nem cabeça, mas estudos e pesquisas indicam que nós temos uma inteligência espiritual. O que que é essa inteligência espiritual? É aquela que explica em nós mesmas o sentido da nossa vida. Então, todas as vezes que a gente fica perdido sem saber se a nossa vida tem sentido, todas as vezes que você acredita que para você ser bem-sucedido você tem que ter 500 mil seguidores no Instagram, todas as vezes que você acha que se você abrir mão do seu fim de semana para trabalhar, 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 é ali que você vai ganhar dinheiro, porque é isso que você precisa, você está bem distante de utilizar a sua inteligência espiritual. Então, isso não é algo que alguém pensa. Isso é algo científico já, tá? E os estudos estão cada vez maiores. Então, o que que acontece? A inteligência emocional, ela faz o movimento da gente começar a olhar para dentro, não é isso? Eu começo a entender, poxa, eu tô com raiva, eu tô magoada, eu não preciso responder de pronto para as pessoas, eu posso respirar, dar um tempo, vou lá resolver os problemas depois. Mas e se a gente junta ela com esse poder de conexão com algo maior? E se a gente junta o nosso mundo emocional com essa possibilidade de nos conectarmos a essa sabedoria que existe? Vocês sabiam que a ciência classificou uma região do nosso cérebro com o nome de ponto de Deus? Vocês já ouviram falar isso?
Acredito que a maioria que é terapeuta que já tenha ouvido. Então, a neurociência denominou uma região no nosso cérebro chamada ponto de Deus. A ciência colocou Deus aqui. E por que que ela fez isso? Porque foi observado que todas as vezes que uma pessoa está com as mãos assim, ó, e que ela está em oração, em prece, em meditação, ou quando a pessoa, sabe quando a gente olha para cima e pede ajuda? Sabe quando você está e inconscientemente até você olha para cima assim, ó, e você pede ajuda. Então, a ciência observou que esses movimentos, né, físicos, quando a gente junta as mãos, quando a gente faz uma oração, quando a gente se ajoelha, quando a gente se curva, reverencia, dentro de todos esses movimentos, uma região no cérebro é ativada e uma região que traz para a gente toda a sensação de bem-estar, de alegria, de satisfação, tá? E que faz com que a gente se conecte. Então, quando você faz uma oração, você não está só fazendo uma oração, você está ativando biologicamente, fisicamente em você uma região do seu cérebro que traz para você o quê? Bem-estar, satisfação pela vida, mais confiança para resolver os seus problemas. Então, isso é o que a ciência já trouxe, tá? Ou seja, quanto mais a gente ativar essa região do nosso cérebro, mais capacidades de lidar com aquilo que a gente precisa resolver, sem separar o que a gente sabe intelectualmente, sem separar o nosso mundo emocional, não, juntando tudo isso e trazendo para nós, então, uma direção. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide para a gente seguir com essa reflexão. Só um minutinho. Porque eu acho que com os exemplos a gente começa a ter mais clareza, né? Então eu separei uns exemplos para vocês irem refletindo aí dentro de vocês. Então o que que a gente sabe? Que o QI nos ajuda a pensar. Ó, a gente não vai excluir nada. A gente está só se apropriando do que é nosso, do que já é nosso. Então a nossa inteligência intelectual, ela vai ajudar a resolver os problemas, sim. A inteligência emocional nos ajuda a sentir e a se relacionar. Eu não posso negligenciar o que eu sinto, é o que a gente fala aqui o tempo todo. O que você sente é importante, o que você sente é valioso. Você precisa aprender a gerir as suas emoções. Então, quando a gente fala, você é inteligente emocionalmente, significa que você sabe gerir as suas emoções. Você não deixa elas de lado, você não põe uma pedra em cima, não. Você olha para elas, dá espaço para que elas existam, mas em contrapartida, você toma posse de eu não vou só reagir, né? A pessoa me deu um tapa, eu não vou lá só dar um tapa, não. Eu vou respirar e perceber o que esse tapa me traz. Que sentimento me traz? É óbvio que eu não tô falando aqui pra gente sair apanhando das pessoas, né, gente? Até porque é uma defesa, isso é um instinto. É só um exemplo pra gente pensar sobre quando algo chega pra nós, a gente não precisa imediatamente reagir, que a gente pode pegar a informação, respirar e falar: não, aqui eu vou dar um tapa mesmo, mas eu escolhi isso, não foi só um impulso. E a inteligência espiritual nos ajuda a dar sentido no que você está sentindo e vivendo, integrar o que você está sentindo e vivendo. E quando aquilo tem sentido, quando você não exclui mais o que você está vivendo, quando você integra, o que que vai acontecer com a sua vida? A sua vida vai fluir. Uma vida não flui sem isso, porque a nossa natureza é espiritual. Então não dá para uma vida fluir se a gente só olhar para o mundo material e viver só o mundo material. Não, eu preciso reconhecer a minha potência espiritual. Como que eu faço isso? O que que acontece? Então, de uma forma resumida, o que que é a inteligência espiritual? É uma terceira inteligência que coloca atos e experiências em um contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. Tem a ver com o que algo significa para mim, e não apenas como as coisas afetam a minha emoção e como eu reajo a isso. É o que eu disse, eu olho para o que eu estou vivendo e eu, mesmo que eu não encontre uma resposta, eu vou me perguntar: o que que isso significa? Qual é o aprendizado que isso está me trazendo?
Por que isso está acontecendo comigo? Então, todas as vezes que a gente olha para o que está acontecendo e o que isso significa, eu procuro olhar a causa, eu procuro entender o porquê e o para quê, eu estou ativando e utilizando a minha inteligência espiritual. Do contrário, todas as vezes que eu falo que a culpa é do outro, que eu rejeito aquilo que chega para mim, que eu falo que eu não merecia, que eu procuro com a minha mão, com a força do meu braço e cobrar e prestar contas daquilo que está acontecendo, eu não estou conectada a essa inteligência. Então, a inteligência espiritual é a capacidade de dar sentido à vida, de encontrar propósito, de lidar com crises existenciais e se conectar com algo maior. Então, eu não sei exatamente a direção que eu preciso ir, mas eu estou olhando para tudo e procurando a resposta. Eu estou olhando para tudo e ouvindo os sinais, ouvindo os recados, percebendo o próximo passo, percebendo a direção. E isso é ser inteligente espiritualmente falando. Então, é a inteligência que nos convida a transcender, ampliar a consciência e viver com mais clareza e valores. Então, eu não sou mais refém da situação que eu estou vivendo. Eu não sou mais refém da dor que eu estou passando, não. Eu dou um passo para trás, sabe, para a gente poder olhar melhor? Quando você está muito perto de algo, você não enxerga direito, né? Se algo estiver bem próximo assim, você não vê. E aí, quem ativa a sua inteligência espiritual se afasta daquilo um pouco. Olha para aquilo e fala: Uau, por que será que isso está acontecendo? Pronto, você abre espaço para que as respostas comecem a chegar. Isso é o que a gente faz o tempo todo na constelação, não é? Quem vive esse ambiente da constelação familiar, seja nos encontros, seja nos cursos, seja na vida prática, porque você já entendeu as leis, já aprendeu as leis. Quando você aprende tudo isso, gente, não dá para a gente ser mais a mesma pessoa. Porque o tempo todo você está olhando para as situações e falando: opa, isso não é só isso, não é possível. Tem alguma coisa além disso. Tem alguma coisa atrás disso. Então, por exemplo, quando alguém me trata mal, quando alguém é grosseiro comigo, por exemplo, eu sei que aquela pessoa tem uma dor. Que o fato dela ter sido grosseira comigo não é exatamente pela situação que está acontecendo agora, não. Ela foi grosseira porque com certeza ela tem uma dor dentro dela. E pessoa com dor, a única coisa que ela sabe fazer é gerar mais dor. Então ela vai gerar dor em todas as pessoas que estão à sua volta. Ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai reclamar, ela vai achar que você não faz o que você tem que fazer. Por quê? Porque pessoa com dor só entrega dor. Porque ela está olhando aqui, ó. Uma pessoa que não usa a sua inteligência emocional, ou seja, que não olha para o mundo íntimo, é uma pessoa que precisa distribuir dor para todas as outras pessoas. Por quê? Porque ela não dá conta daquilo. Então ela distribui dor. Então a dor, quando alguém me trata com grosseria, por exemplo, eu não vejo a pessoa como uma carrasca. Eu não fico com raiva dela. Eu olho para ela e falo: Nossa, o que será que essa pessoa está passando? O que será que ela está vivendo? Tem uma dor que a moveu para cá. É óbvio que eu não vou baixar minha cabeça e ficar quieta, depende da situação. Eu talvez precise me posicionar, responder, mas eu não vou responder com aquele ímpeto de devolver da mesma maneira. Eu não vou responder para gerar mais ferida, para gerar mais dor. Mas, gente, não é qualquer um que faz isso. Por quê? Porque eu preciso estar o tempo todo praticando, exercitando essa inteligência. Por exemplo, quando a gente entrou na escola, a gente não sabia de pronto fazer uma continha matemática. Como que foi que a gente aprendeu a tabuada? Numa única vez? Não foi numa única vez, a gente não precisou praticar. Então, se para o nosso quociente de intelectual, né, para o nosso QI, a gente pode desenvolver, a gente também pode desenvolver a nossa inteligência emocional e a gente também pode desenvolver a nossa inteligência espiritual. Por isso que tem pessoas que são extremamente espiritualizadas, mesmo sem ter uma religião, e tem pessoas que mesmo dentro de uma religião não são espiritualizadas, porque são coisas diferentes. Eu posso juntar, porque a ideia da religião é essa, a gente sempre fala aqui. Do meu ponto de vista, a ideia da religião é maravilhosa. É nos lembrar quem somos,
é nos voltar para Deus, a fazer essa reconexão. Mas tem muita coisa no meio do caminho hoje, né? Dentro das religiões. Foram incluídas muitas outras coisas que talvez mais nos afaste do que nos aproxime dessa consciência a respeito da nossa existência. Mas aqui, o que eu quero dizer é, não é porque uma pessoa não tem uma religião que ela não pode ser espiritualizada. E não é porque uma pessoa que tem uma religião é mais espiritualizada que a que não tem, enfim. Essa é a salada que às vezes a gente faz e julga, como se o outro tivesse mais capacidade, mais condição, e não, todos nós temos. Então, aqui tem alguns exemplos, olha só. Pensando na sua vida pessoal, como funcionaria essas inteligências? Aqui eu vou trazer o exemplo da vida pessoal, do trabalho e do relacionamento, tá? São três exemplos para a gente observar como funciona essa inteligência. Então, olha só. No QI, que é a inteligência intelectual, na sua vida pessoal, alguém com alto raciocínio vai criar estratégias, não é? Vai ter um planejamento ali de ação, vai ter um cronograma, vai ter uma organização, isso utilizando o seu QI. Mas muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, existe ainda um vazio e uma falta de sentido. Então, eu posso conseguir estruturar tudo, eu tenho o meu plano da vida, mas eu não consigo, talvez, colocar esse plano em ação, eu não consigo, talvez, vencer o primeiro obstáculo quando não dá exatamente o resultado que eu gostaria. Então, o QI ele tem a sua utilidade, óbvio. Quando a gente olha para a inteligência emocional, a gente aprende a equilibrar as emoções e a lidar com os desafios. Ou seja, eu tenho aquele plano, eu consegui começar a colocar em prática, mas aí veio o primeiro obstáculo e eu travei. Aí eu vou então usar o quê? A minha inteligência emocional. Eu vou perceber o que que isso está me trazendo de sentimento. Qual é o sentimento que eu tenho? Qual é a emoção que isso gerou? E aí você vai então perceber o seu chamado interno. É para essa direção mesmo, não é? Com as suas emoções você percebe isso é bom para você, não é bom? E aí a inteligência espiritual, ela vai trazer a chave para as perguntas que surgem a partir daí. Por que que isso chegou para mim? Será que é para eu mudar a direção? Por que que aquela pessoa fez daquela maneira? Então, quando a gente une tudo isso e a gente faz esse movimento de estarmos antenadas, conectadas para essa informação que vem de uma forma de conexão mesmo, sabe, de entrega, você então vai ter respostas que antes você não tinha. Então, por exemplo, quando a gente fala de consciência sistêmica, que é o que a constelação faz e onde ela atua, a inteligência espiritual ajuda a integrar as respostas, mostrando que a força vem da sua origem, por exemplo. Então, que o que você está vivendo hoje não é só resultado das suas escolhas, não, que as suas escolhas têm toda aquela bagagem da sua família, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. E que quando nos alinhamos à vida, tudo começa a fluir com mais verdade. Então, de um modo geral, o que a gente vive aqui no diálogo sistêmico é ativar a nossa inteligência espiritual. Porque o tempo todo eu estou trazendo para vocês questionamentos, reflexões, para que a gente saia daquele lugar de que isso é culpa de alguém ou é responsabilidade de alguém, e a gente está o tempo todo assumindo o nosso lugar e a nossa responsabilidade sobre a nossa vida. Eu vou falar os três exemplos e aí a gente abre para poder conversar sobre essas reflexões, tá bom? No trabalho, como isso aconteceria? Uma pessoa com alto QI é ótima em planejar, organizar, executar tarefas, mas se não souber lidar com pessoas, pode acabar isolada ou gerando conflito, certo? Então eu sei fazer, mas eu não sei me relacionar. Esse é o limite do QI. Na inteligência emocional, então, pensando no trabalho, quando há inteligência emocional, essa mesma pessoa consegue ouvir, mediar as diferenças e motivar a equipe, mas ainda pode se perder se não enxergar sentido maior no que faz. É o que acontece com muita gente que quer mudar de carreira, sabe? Você está fazendo aquilo, você consegue talvez gerenciar todos os conflitos, você consegue motivar a equipe, ou ser aquela que vai trazer um olhar ampliado sobre o que está acontecendo, mas parece que não é mais o seu lugar. Parece que aquilo não faz mais sentido para você. Então, do ponto de vista da inteligência espiritual, você vai entender que o trabalho é parte de algo maior. Que isso que você faz hoje tem um sentido maior. Você vê que os seus talentos servem a um propósito que ultrapassa resultados imediatos. Então, por exemplo, hoje, no seu trabalho,
o que você faz tem sentido. Você pode não estar ainda colhendo os resultados que você gostaria, mas o que você faz, do jeito que você faz, ativa os seus talentos, faz você lidar com as suas emoções, faz você gerenciar relacionamentos o tempo todo, ou seja, tem um sentido maior. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que está em transição de carreira, e você ainda tem que manter aquele trabalho que você já sabe que você não quer mais, o que que você vai fazer? Você vai fazer isso com calma. Você vai fazer isso sabendo que tem um passo a passo para você alcançar o resultado que você quer de forma diferente. Então, a inteligência espiritual gera inspiração e conecta toda a equipe a um campo de pertencimento e realização. Você pode estar num trabalho totalmente, por exemplo, TI, né? Tem gente que é de TI. Você pode estar num trabalho que exige de você o seu intelectual o tempo todo, mas mesmo assim, você tem um porquê e um para que tá lá com relação às emoções, com relação à sua espiritualidade. E quando você entende isso, você faz de um trabalho que é intelectual ter uma dimensão grandiosíssima, poderosa, que vai te trazer a satisfação que você tem. A questão é que às vezes a gente tem um trabalho que exige bastante de nós o raciocínio, e aí a gente deixa um pouco de lado todas as outras nossas habilidades. Esse é o ponto que gera dor em algumas pessoas. E nos relacionamentos, para a gente poder falar um pouquinho. Como que acontece? Como que isso atua? Então, o raciocínio lógico pode ajudar a resolver discussões com argumentos, né? Tô cheia de porquê lá. Tô justificando tudo. Tô lá tendo uma DR com uma planilha. Olha aqui, ó. Eu lavei a louça, eu fiz, eu tenho tudo lá. Argumento é o que não me falta. Isso é QI, inteligência intelectual. Maravilhoso. Mas ela sozinha vai conectar você com seu marido? Vai conectar você com seu filho? Vai conectar você com as pessoas? Não, não mesmo. Então, assim, se você está buscando mudança no seu relacionamento, você tem que entender que os seus argumentos lógicos talvez não vão te trazer o resultado que você deseja, porque nós somos seres emocionais. E especialmente num relacionamento, para que ele exista, precisa existir troca. E troca não é de quem tem uma lista maior de tarefas. Não é sobre isso. Troca é troca de vida, emoção, sentimento, presença, contato. Então, com a inteligência emocional, a pessoa aprende a ouvir. Eu posso estar com minha lista de argumento lá para brigar, para, sabe? Eu tô cheia da razão, mas antes de apresentar toda a minha razão, eu vou ouvir o que o outro tem para dizer. Eu vou validar os sentimentos do outro, porque se ele sente, gente, aquilo precisa ser validado. Mas não, a pessoa fala que tá magoada e você fala assim: não, mas eu que tô magoada. Sou eu que tô triste, sou eu que tô querendo, sou eu que tô buscando. Você não tá fazendo nada. Então, assim, ser inteligente emocionalmente é parar um pouco e ouvir o outro. Eu ouço o outro. Eu converso com o outro, mas eu converso com o outro não para provar que eu sou a dona da razão. Eu converso com o outro para entender o que ele está sentindo. Porque quando eu ouço alguém, gente, com o objetivo de perceber o que a pessoa sente, isso me conecta. E aí é muito diferente quando eu falo e converso com alguém e estou conectada. Se eu estou conectada, a pessoa também me ouve. Se eu estou conectada, a pessoa também vai reconhecer o meu sentimento, vai validar o meu sentimento. Agora, não vem me apresentar uma lista lógica de argumentos para querer falar de uma questão emocional. Aí a gente se distancia do outro, a gente afasta o outro. Mas é muito forte em nós justificar e argumentar. Por quê? Porque faz parte da nossa história de evolução. A gente aprendeu que é assim que a gente consegue as coisas, que é isso que é o certo, mas não é só isso mais. É isso junto com todo o outro restante que eu sou um ser emocional e eu sou um ser espiritual. Então, com a inteligência espiritual, aqui surge uma nova dimensão. Quando eu tenho a prática de conectar com Deus, de agradecer, sabe, de perceber que minha vida é maior, eu também vou perceber que todos os dramas que eu vivo, eles têm uma dinâmica que me influencia. E aí eu não estou mais criando guerra com o outro, porque o outro também é resultado dessas dinâmicas. E aí eu abro espaço para gerenciar as minhas dores de uma forma muito diferente. Então, essa visão traz cura, reconciliação
e mais leveza para a gente conseguir lidar com os nossos sentimentos e amar de verdade, né? Porque até então, o que eu noto é que a gente acha que a gente ama. E a gente acredita que a gente ama, mas no fundo a gente está deixando o mais importante para depois. A gente está deixando os valores maiores para depois. A gente está preocupado em ter o copo bonito, né? Como o moço fala lá no vídeo. A gente não vai tomar no copo de requeijão, dar o copo de requeijão para visita. O que que ela vai pensar da gente? E às vezes, nessa preocupação, a gente deixa de olhar no olho e falar que bom que você está aqui, porque você está preocupada com a xícara, com o copo, esse tipo de coisa. Então, quando a gente se conecta com as pessoas de verdade, só um minutinho. Quando a gente se conecta com as pessoas de verdade, a gente tem nas nossas mãos a possibilidade de solucionar grandes dramas da nossa vida, não porque a gente está cheio de argumento, não porque é mais lógico que eu tenha razão do que você, não. Olha só, solucionar questões aqui dentro exige de nós conexão com aqui dentro, não é verdade? Porque tá doendo aqui, tá doendo a minha alma, e eu tô querendo resolver com o que eu penso. Não vai resolver. A gente precisa, a gente precisa juntar, a gente precisa conectar. Então saibam que a inteligência emocional, a inteligência espiritual, ela é tão desenvolvível, né? Essa palavra nem existe, eu acho, mas a gente pode desenvolver como a gente desenvolve a nossa capacidade de aprender algo que a gente não sabia. Habilidade de ficar muito bom em algo que a gente não sabia. A gente também pode ser inteligente emocionalmente, espiritualmente. Isso faz com que, quando algo acontece comigo, eu não perca o chão. Ele pode sair por um instante, né? Porque a gente sente, a gente é impactado. Mas eu percebi que o chão saiu dos meus pés, gente, eu respiro fundo e eu sei que o chão vai estar lá. Porque eu não estou aqui perdida no mundo, eu não estou aqui vivendo o acaso de Deus, não. Eu não estou aqui vivendo o resultado da escolha do outro, não. Eu estou aqui vivendo as minhas escolhas, o resultado das minhas escolhas e sabendo que eu sou impactada, envolvida por tudo que existe de forma muito ampla. E que aquela pessoa que está na minha frente, que às vezes é a quem me apresenta a minha dor, ela é um instrumento. Vocês já fizeram a experiência de agradecer aquela pessoa que te causa dor? Vocês já fizeram isso? Porque a pessoa que te causa dor, ela tá te apresentando uma sombra que você precisa cuidar dentro de você. Ela é um instrumento. Mas se eu não uso a minha inteligência espiritual, Cláudia, não fala uma besteira, né? Não fala uma besteira. Então, os cientistas tem uma física, tá, gente? Isso vem da física quântica, isso vem da ciência. Eles falam que o ser humano, ele tem um nível de inteligência espiritual muito baixo. A humanidade tá tipo assim, ó. Eu não tenho o número aqui, eu não separei isso, mas existe, tá? Existem muitos estudos sobre isso. Quem se interessar depois pode pesquisar. Eu posso trazer mais disso em outro diálogo. Mas eles falam que a humanidade ela está num nível de inteligência espiritual muito, muito baixo. Ou seja, nós temos nas nossas mãos algo que precisamos desenvolver. Para quê? Para que a gente precisa desenvolver? Porque quando eu utilizo a minha inteligência espiritual, o que que vai ter sentido? A minha vida. O que que vai ter significado? A minha vida. Eu vou ter direcionamento ou eu vou ficar perdida? Eu vou ter direcionamento. O que eu faço tem um propósito ou eu só faço porque tem que fazer? Não, você faz porque você tem um propósito. Você faz porque você tem clareza. Você faz porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você não se perde. Não se perde em números, não se perde nos comentários que as pessoas fazem, não se perde com o que as pessoas esperam de você. Não, você sabe quem você é. Você pagaria quanto para saber quem você é? Será que a gente pagaria para saber quem a gente é, sendo que a gente tem algo de graça? Eu tenho isso disponível para mim. Só que muitas vezes eu não. Ó, fazer isso ativa o ponto de Deus no cérebro. Um movimento, reverência para quem faz os cursos. O tempo todo eu falo, dobra seus joelhos. Gente, isso é conexão.
Eu não falo para vocês reverencia sua mãe, reverencia seu pai, reverencia sua história. E a ciência comprova que o movimento de nos curvarmos, de ajoelharmos no chão e colocarmos a cabeça no chão, esse movimento ativa no nosso cérebro essa área que a ciência deu o nome de ponto de Deus. Tem que pagar? Não tem que pagar. Você pode fazer isso a qualquer hora do seu dia, em qualquer momento. Quero ouvir um pouquinho vocês. Isso está fazendo sentido? Quando a gente fala sobre isso, isso te move de alguma maneira, te traz alguma reflexão? Como você ouve isso? Você sente que você utiliza a sua inteligência espiritual, ou que você está ainda em Nárnia, lá não sei lá onde, sabe? Vivendo essa matrix louca que fala que a gente tem que fazer determinadas coisas, que fala que se você tirar um tempo para você descansar, você não está sendo produtiva, que fala que pisar na areia e ver o mar é só nas férias ou no feriado que está tudo lotado, que tudo fica caro, e que você não pode tirar uma folga, e que você não pode ter um tempo para ficar com seu marido em paz. Gente, quando você olha para sua vida, você percebe que você está onde? Você está nesse mundo caótico ou você está no mundo que você sabe que é o seu? Que você sabe para onde ir, você sabe o que fazer? Quando alguém te ofende, você reage como? Quando alguém te xinga, você reage como? Quando alguém entra na frente do seu carro no trânsito, você reage como? Quando você está na fila do banco e alguém corta a fila, você reage como? São coisas simples que nos mostram o que a gente tem dentro de nós. Não é besteira. Não é besteira. Porque a nossa primeira reação fala exatamente do que está cheio o nosso coração. Então, se a pessoa falou uma besteira para você, a primeira coisa que você solta é um palavrão, é disso que seu coração está cheio. Agora, se você parar e respirar, pode estar cheio de palavrão seu coração, mas quando você respira, você fala: Ó, eu já reagi assim, mas agora eu não quero mais. E aí, o fato, e a ciência também explica isso, o fato da gente respirar 10 segundos ali, ó, você desliga o piloto automático e liga a região do seu cérebro que é a criativa, que vai falar assim, Cláudia, você não é resultado da história da sua família, você pode ser quem você quer ser. Então, nas pequenas reações do seu dia, você sabe quem você é. Você não é aqui a pessoa que sabe o que vai dizer a hora que tem que dizer, não. Você é quem no dia a dia, na hora que ninguém tá vendo, tá fazendo aquilo. E aí, gente? O que eu apresentei até aqui não é a Cláudia, é o que a ciência fala, tá bom? A ciência nos traz essa clareza, essa explicação a respeito do que a gente precisa movimentar. O que eu percebo é que quanto mais a gente se desenvolve, mais rápido a gente percebe o erro que a gente cometeu. E tudo bem a gente errar. O importante é a gente saber onde a gente errou para poder ir lá e resolver, e corrigir, e melhorar a situação, né? Esse é o presente que quando a gente começa a se trabalhar, a gente recebe. Então a gente não vai. Tem gente que acha que olhar de forma ampliada é dar permissão para que os outros façam qualquer coisa. E não é isso, né? Não é sobre dar permissão e concordar com tudo, não é isso. Mas é não ser impactado de forma a tirar o meu rumo. Eu não perco mais o rumo por conta do outro. Não, eu vejo que o outro jeito que ele faz é o jeito que eu faria, não é o jeito que eu faria. E aí, então, meu pai me ensinou uma coisa. Ele me dizia desde criança: se você está achando ruim, você tem que ir lá e fazer melhor. E eu cresci com isso. E se eu acho que está errado, no mínimo, eu tenho que conseguir ser melhor, fazer melhor e apresentar uma possibilidade melhor daquilo. Então, é isso que eu entendo que faz a gente trabalhar essas questões. Jogar na cara de ninguém. A gente faz, mas a gente não faz no palco. A gente faz porque aquilo é verdadeiro para nós. E quando aquilo é verdadeiro para nós, a gente se torna um instrumento ali para inspirar outras pessoas, para a pessoa perceber que o jeito que ela faz não é o jeito. Um exemplo do meu caso. Tem consteladores que são mais grosseiros, tem consteladores que são mais papum, certo? Eles são mais puf. Não sei quem vive em outros ambientes de constelação. E todas as vezes que eu participava de grupos assim, aquilo me impactava profundamente, sabe? Uma dor vinha em mim. Eu falava, nossa, em mim eu falava, mas precisa ser dessa maneira, gente? Será que não tem outro jeito de fazer? Mas eu nunca levantei a mão e falei isso que você está fazendo é errado.
Eu peguei minha mochilinha, meus dois pés e falei assim: eu vou Exato. para um ambiente onde eu vou fazer da forma que eu entendo, que é uma contribuição melhor. E aí eu peguei minha mochila, os meus dois pés, saí daquele ambiente e criei um ambiente onde eu entrego algo que para mim faz sentido. Eu não precisei falar que alguém está errado. Eu só Sim. precisei entender o que aquilo gerou foi gerado em mim. O Instagram é um exercício muito bom, gente. Porque no Instagram você coloca alguma coisa e eu acho que tem gente que vive só olhando comentário, tem gente que só É. faz isso. E é um exercício para você treinar a sua inteligência emocional, porque é tanto absurdo que tem ali. Então, se você se dedicar ao Instagram com esse objetivo, você pode encontrar recursos, porque as pessoas estão falando o que elas querem, do jeito que elas querem, e enfim, e tá tudo bem. Mas no meu Instagram, eu determinei que esse tipo de coisa não vai acontecer. Por mais que alguém tenha uma opinião diferente, ali não vai ser um ambiente de discórdia. E aconteceu na semana passada. Eu postei o vídeo que a gente fez o diálogo, o vídeo deu um vucu-vucu, foi um alvoroço aquele vídeo. Uma pessoa falou sobre a reação que ela teria e a outra foi lá e puf, esbofeteou porque ela teria aquela reação. Gente, eu concordo com a reação? Não. Mas então eu faço o quê? Eu reajo da mesma maneira? Eu também esbofeteio? Essa é a inteligência que a gente precisa desenvolver. Uma pessoa me deu um tapa e eu simplesmente dou outro tapa, ou eu vou pegar esse tapa e falar como eu posso melhorar esse negócio Uhum. e entregar de outra maneira? Isso é ser inteligente. Isso é pegar o que se apresenta e transformar em reflexão, como eu faço nas aulas. Às vezes os alunos trazem uma questão. A Josefa sempre traz, a Eliana sempre traz questões que eu aproveito e falo, gente, isso não é desse jeito, isso pode ser desse, eu pode melhorar. Por quê? Porque a gente amplia a consciência. Então, olha só, eu vou falar, eu vou ouvir vocês já que estão com a mãozinha levantada, mas a gente vai falar antes, um pouquinho, porque já são 9 horas. Como que desenvolve, né? É importante como que desenvolve essa inteligência, porque para você sair daqui com essa reflexão. Então, se eu estou apresentando isso para vocês, qual é o próximo passo? O que que eu preciso fazer para que em mim eu trabalhe isso cada vez mais, para que em mim eu tenha recursos cada vez mais claros, direcionamento, que eu saia desse lugar de que tá todo mundo fazendo, não tem problema, né? Porque tem muita coisa hoje que se normalizou, mas que não é normal. Não é normal. Né? Não é normal, por exemplo, uma mãe parar na frente da escola, na porta, parar o trânsito para o filho descer do carro. Não é normal, gente. As pessoas acham isso normal. Aí faz aquele trânsito porque a mãe não quer estacionar para o filho descer. Não, ali não é lugar de parar. E a gente vem se acostumando com coisas que não são certas, porque todo mundo faz. Aí para um, para outro, para outro. Aí ninguém mais anda. Não tá certo. Tem regra. E a gente vem se acostumando. Então, no Instagram, quando alguém xinga alguém, gente, não tá certo. Quando alguém ofende alguém, não está certo. Quando alguém agride alguém, não está certo. Mas a gente justifica. A gente tem argumento, e argumento é questão intelectual, argumento é racional. Cadê a emoção, o sentimento? Cadê quem eu sou naquilo que eu estou fazendo? A gente precisa unir as coisas, ouvir as pessoas. Então, deixa eu compartilhar, já ouço vocês. Deixa eu compartilhar um slide para enriquecer isso daqui antes da gente. Porque às vezes tem gente que precisa sair, e eu gosto de deixar algo com vocês, né? Para que vocês levem daqui além do que a gente já está falando. Então, olha só. Como desenvolver a inteligência espiritual? Isso aqui está no livro chamado Inteligência Espiritual da Dana Zohar. É uma física, tá? Procurando mais o porquê e as conexões entre as coisas, tornando-nos mais reflexivos, assumindo responsabilidades. Então, eu vou procurar entender mais antes de reagir. Eu vou procurar olhar além daquilo que está acontecendo no momento agora. Então, eu expando o meu olhar. E isso faz com que a minha inteligência espiritual se desenvolva. E por que assumindo responsabilidade? Porque quando a gente justifica, tudo que a gente justificar, a gente está se isentando daquilo. Quando a gente justifica, a gente fala assim: não, eu fiz isso, por isso, por. Não, não é sobre a justificativa, é sobre o que foi feito, é sobre a emoção que você despejou no outro, é sobre o sentimento que você despejou no outro. Então, quando eu olho além,
Eu respiro fundo e eu tenho aqueles 10 segundos para o meu automático não agir, eu me coloco numa postura de responsabilidade. O que eu vou fazer com isso que se apresentou? Como eu vou agir diante de uma situação como essa? Tornando-nos conscientes de onde estamos. Então, aqui, outro tópico: como desenvolver? Tornando-nos conscientes de onde estamos, quais são as nossas motivações mais profundas, identificando e eliminando obstáculos, examinando as numerosas possibilidades, porque sempre tem, comprometendo-nos com um caminho e permanecendo conscientes. Então, olha só. Lembra que a gente vem falando o tempo todo aqui? Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber por quê? Porque aí eu vou saber para onde eu vou saber o que me motiva. E aí, quando eu sei o que eu quero e existe um obstáculo, eu olho para o obstáculo e entendo que ele está me trazendo um convite para eu fazer algo que eu não faria, que ele está me trazendo uma possibilidade de olhar para aquilo que eu não olharia. Então, é essa amplitude. A gente olha não mais de um lugar limitado. A gente olha de um lugar que compreende que aquilo não é só aquilo. O que a pessoa fala não é só o que ela falou. O que o outro faz não é só o que ele fez. Que por trás disso existe dor. Essas três letrinhas são enormes dentro do mundo íntimo das pessoas. As pessoas têm dor e elas vibram e fazem as coisas conforme as dores que elas têm dentro de si. Se eu quero um mundo diferente, eu preciso ajudar aquela pessoa que tem dor, ou eu vou lá bater e colocar o dedo na ferida dela? Se eu quero um mundo melhor, a dor, gente, ela tem que ser liberada, ela tem que ser curada. Se eu vou lá e boto o dedo na ferida, eu só estou gerando mais dor. Isso é ser inteligente espiritualmente. Eu não sou aquela que vai continuar ferindo. Eu sou aquela que olha e fala: eu posso não entender ainda, eu posso não conseguir ainda, mas eu reconheço que essa pessoa que fez o que fez, ela precisa ser curada de alguma maneira, e eu também. E aí eu saio daquele lugar de julgamento. Porque julgamento, até que a gente se libere dele, a gente não aprende a amar. Enquanto a gente julga, a gente está mais um passo distante do que é o amor. Então, o julgamento é a pedra no meio do caminho que separa você do ser que vai amar, aprender a amar como Jesus nos ensinou, como ele nos orientou. Lá no vídeo, o rapaz fala até um trecho. Depois, no texto que ele tem lá, eu até deixei separado aqui. Ele fala assim: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, não é? Perder sua alma. Isso é Jesus que falou. O que adianta eu resolver todas as coisas materiais e me perder de mim mesma? Que adianta eu ter todos os argumentos que justifiquem a minha reação e me distanciar das pessoas e me separar das pessoas? Não é? Não tem aquele ditado que diz assim, ó, quando alguém grita, eu posso ouvir de longe. Agora, quando alguém sussurra, quando alguém fala baixo, para eu ouvir, eu preciso me aproximar. Então, se eu sou a pessoa que está gritando o tempo todo, o que que as pessoas estão fazendo? Elas estão se afastando. Agora, se eu sou uma pessoa pacífica, que cuida dos sentimentos, que cuida das emoções, eu posso falar mais baixo, as pessoas podem se aproximar de mim. E aí, quando elas se aproximam, eu ganho com isso e posso entregar algo para a pessoa que se aproxima para mim, de mim. E depois, tomando consciência das 10 qualidades comuns às pessoas espiritualmente inteligentes e trabalhando para desenvolvê-las. Então, a Dana Zohar, ela listou 10 qualidades de quem tem inteligência espiritual. A gente vai falar dessas 10 qualidades e você vai perceber se você já está trabalhando nisso, se você já olha para isso, e se você não tiver, você tem aí nas suas mãos o recurso e o ponto de atenção que você precisa dar caso você tenha o desejo de se desenvolver nisso. Desenvolver essa inteligência que é sua, desenvolver essa habilidade que é sua. Então vamos lá, ó. Número um, praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Praticam, tá? Não é só fazer um curso, não é ler um livro, não. Praticam, prestem atenção no verbo. Praticar é ação. Eu pratico aquilo que eu aprendo. Número um. São conduzidas por valores humanos, são idealistas e creem na vida.
O que que é acreditar na vida? E cada um vai fazer a sua reflexão, senão a gente vai ficar 1 hora aqui, né? Cada um vai fazer a sua reflexão. Eu não vou dar detalhes, vamos ler todas elas. 3. Tem capacidade de encarar desafios e utilizar as adversidades a seu favor. É o que eu estou falando até agora. Pegar aquilo que acontece, olhar de outro lugar e transformar isso em aprendizado. São holísticas, ou seja, tem a visão do todo integrado e a percepção da unidade. Então eu não separo mais, eu não coloco em caixinha, gente. Ah, isso aí. Não, eu vejo tudo e tudo faz sentido. Eu posso ouvir um louvor, eu posso ir numa igreja, eu posso ir num centro, eu posso ir num templo, eu posso ir numa igreja evangélica. Eu posso, porque eu vejo beleza em tudo. Eu posso ter a minha religião, seguir a minha religião, trabalhar dentro dela, eu posso. Eu posso não ter religião nenhuma, mas eu reconheço a grandeza das religiões que existem. Eu posso. Eu posso nem pensar em religião, mas ser uma pessoa que ajuda as pessoas, ser uma pessoa que cuida do meu mundo íntimo. Eu posso. O importante é que você considere o que existe, integre isso, dê lugar a isso, reconheça que isso é importante. Número 5, celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. Isso não tem acontecido. Se a pessoa é diferente de mim, eu já tiro ela do meu círculo. Eu já excluo, eu nego. Gente, o meu irmão mais novo, ele tem cabelo rastafari, sabe? Dread, aqueles cabelo que usa turbante. Quando ele chega nos ambientes, é impressionante, é um impacto. As pessoas já olham esquisita, nem conhece ele, nem sabe o que vai dentro do coração dele. Por quê? Porque ele é diferente dentro do contexto que ele vai. Se ele vai no mercado, tem guarda que fica seguindo. Vocês sabiam disso? Meu irmão vai no mercado, o guarda fica seguindo ele o mercado inteiro, achando que ele vai roubar. Porque ele tem um visual diferente. Ou seja, a gente não aceita o diferente. Quando eu não aceito o diferente, eu não estou utilizando a minha inteligência espiritual. Eu diferencio as pessoas pela roupa, eu diferencio as pessoas pelo carro. A gente faz isso. Número 6, tem independência de pensamento e comportamento. Eu posso ser quem eu quiser ser. E tudo bem que alguém não concorde, tá tudo bem. Por quê? Porque não é outra pessoa que vai me falar quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Número 7. Perguntam sempre por quê e para quê. Então eu não vou ficar lamentando, chorando, reclamando. Eu olho para aquilo e falo: para que será que isso chegou para mim? São agentes de transformação, gente. Eu pego aquilo que serviu para mim e ofereço para outras pessoas. Por quê? Porque quando aconteceu comigo, eu perguntei: para quê, Senhor? Por que isso está chegando? E eu conquistei algo nessa minha busca. Número 8. Tem capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo. Sem caixinha, sem separação, sem divisão. Eu olho tudo de um lugar ampliado. Tem espontaneidade de gestos e atitudes e são equilibradas emocionalmente. Ou seja, para eu trabalhar minha inteligência espiritual, é imprescindível que eu trabalhe a minha inteligência emocional. Não dá para ter uma e não ter a outra. Não dá, são coisas que andam juntas. São sensíveis, fraternas e compassivas. Isso é o que eu aprendi e é isso que eu entrego em todos os ambientes que a gente está. O tempo todo convidando vocês a terem esse tipo de comportamento, a ter esse tipo de pensamento, a fazerem esse tipo de reflexão. Por quê? Porque quando a gente vive isso, não tem como a vida não fluir. Não tem como aquela dor que era gigantesca continuar. A gente aprende a cuidar da nossa dor. A gente aprende a curar as nossas feridas. A gente passa a olhar para as pessoas com mais amor, gente, olhar para uma pessoa e reconhecer nela um ser humano que não é só o alvo da minha ira, da minha raiva, da minha mágoa. Não é só o alvo daquilo que eu discordei que ela fez, não. Eu respiro fundo. E lembra do nosso encontro sobre o perdão? Eu respiro fundo e eu me arrependo de ter sentido o que eu senti. Eu me arrependo de sentir. E quando eu me arrependo, algo se solta de mim. Algo muda dentro de mim. A gente já vai falar, tá? Eu vou enviar para vocês, tá? Eu ponho lá na comunidade essas 10 qualidades.
tem gente anotando, tirando foto, fiquem tranquilos, eu ponho lá para vocês depois poderem acompanhar e refletirem nisso, tá? Se for o caso, eu salvo esse conteúdo que eu apresentei e aí eu envio esse PDF, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então, fez sentido hoje tudo isso? Foi muita coisa, eu acho que eu te podia ter dividido, né? É muita informação. Essa sincronicidade é esse campo de quem está interessada, porque, gente, eu vou mais uma vez falar para vocês. Eu defini o tema ontem às 18 horas. Ele vai chegando para mim, eu vou refletindo, aí eu, tá, mas eu vou contribuir com o quê? Eu vou falar disso, vai o quê? E aí eu vou me perguntando. Então era outro, porque ontem eu não passei bem, eu precisei ficar um pouco parada. Aí eu falei, não vou me preocupar, o tema vai chegar, vai chegar. E aí ele veio, eu falei, tá, ok, é isso. E aí vocês vêm e trazem essa troca, isso é a prova de que não é o que a gente quer. Percebam, quando eu falo para vocês, não é o que eu quero fazer. É o que precisa ser feito. Só que a gente tem que estar ouvindo, porque vem o direcionamento. Não, eu não cheguei e falei, vou falar de inteligência espiritual. Tá na minha lista. Não. O tema vai se apresentando. Nossa, mas e isso? Ele não vem claro. Mas e isso? E isso? E aí ele acontece aqui. Entende? Então eu preparo algo, mas o algo vai sendo preparado junto com vocês. E se eu puder finalizar nosso encontro convidando vocês a isso, a essa entrega, sabe, a esse ouvir mais atento, a esse perceber mais cuidadoso, a esse olhar mais bondoso, vocês também vão tendo essas direções. Há um tempo atrás, para eu fazer um encontro como esse, eu ia precisar de uns 2, 3 dias. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que ter a estrutura, sabe? A estrutura, isso, como se eu tivesse o poder de estruturar a entrega. Quando eu abri mão dessa organização, ficou estruturado pelo jeito, vocês entenderam de forma, não ficou? Mas eu não fiquei com aquela angústia de ter que estruturar a reflexão. Não, ela vem e aí eu adapto e eu sinto vocês e ela acontece. Então eu sinto que para vocês isso também pode ser algo importante. Essa entrega a isso que se apresenta, esse olhar onde compreende que nada é aleatório, que tudo faz sentido. Quando eu falei para vocês, tudo que chega para mim eu aproveito. Chegou esse vídeo que a gente viu no início. Na hora que eu vi, eu falei, ele é útil. Esse vídeo é útil e o que é útil eu não fico só comigo, eu compartilho. É esse olhar, o que que isso pode trazer para mim? Porque quando traz para mim, eu sou alguém que também pode entregar algo para alguém. E aí a vida começa a acontecer de um outro lugar, de um lugar de coerência e de satisfação. Um beijo grande. Fiquem com Deus e bora, né? Que temos o dia aí pela frente, gente. Gratidão. Gratidão. Eu vou compartilhar o PDF lá na comunidade com vocês, tá bom?